Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema de base para todo mundo que quer crescer na carreira, quer se desenvolver e avançar nos planos profissionais e pessoais também, que é sobre protagonismo no autodesenvolvimento. Como é que você conduz o seu aprendizado contínuo? Eu vou falar aqui de duas dicas que são fundamentais para que você continue se desenvolvendo sempre e eu pensei em falar sobre isso, especialmente porque hoje a gente fechou uma turma, fechou um treinamento de novos líderes e viu tantas coisas que eles descobriram, treinaram e querem desenvolver em si mesmos, e é muito legal, né? Quando a gente chega a novas ideias e está disposto a aprender. Essa é uma questão super importante para a gente crescer, mas muitas vezes quando a gente segue pela rotina, a gente vai para nossa vida, muitas ideias que a gente teve num treinamento, num curso, numa palestra, o que acontece? Somem, a gente deixa para depois, a gente não prioriza. E não é bom deixar isso acontecer. E eu quero te incentivar a continuar seu desenvolvimento de um nível que você parou para cima, né? E são duas coisas que eu quero falar. Uma é sobre você ter de fato clareza do que você tem como próximo passo e ter um plano para isso. E dois, do compromisso pessoal que você pode assumir e da estrutura que você pode criar para favorecer o seu desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá, o primeiro aspecto é com relação à clareza do que desenvolver. Então, todos nós temos características, capacidades, potenciais e nós podemos avançar na nossa carreira, na nossa trajetória. E um passo importante é a gente saber, tá bom, para a posição que eu estou hoje, para o que eu faço hoje, a minha ocupação profissional, o que tá legal, o que eu preciso desenvolver, qual é o foco? Além disso, para eu crescer, se eu quero pensar mais, né, num crescimento, em novos espaços, o que eu preciso fazer? O que determinadas posições requerem em termos de responsabilidades, de habilidades, de características? É super importante a gente saber claramente quais os requisitos para fazer bem um trabalho, fazer uma avaliação de como a gente está ali e traçar pontos específicos para desenvolver. A gente não vai desenvolver tudo ao mesmo tempo. Precisamos priorizar, escolher, né? Então, por exemplo, no processo de coaching, a gente normalmente ajuda a pessoa a priorizar e escolher uma ou duas áreas para focar e depois a gente vai escolhendo novos focos de desenvolvimento. Então, quero te encorajar a pensar nisso. Quais são os requisitos, quais são os próximos passos, o que você precisa desenvolver? Escolha aspectos específicos e deixe muito claro. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala muito, não dá espaço para as pessoas e não consegue escutar, e você identifica que aprender a escutar as pessoas é fundamental para ser um melhor gestor. Coloque isso como um aspecto. Escutar mais as pessoas, dar espaço para as pessoas falarem, deixa isso muito palpável na sua rotina. Então, quando você vai para uma reunião, quando você vai conversar com alguém, você tem isso como direcionamento, né? Além disso, procura receber feedback, peça feedbacks. Às vezes as pessoas ficam meio incomodadas, né, de dar um feedback específico. Pergunta como sugestão, fala que sugestão você pode dar para os próximos projetos, que sugestões você gostaria de me dar sobre temas para estudar, enfim. Peça feedbacks, crie cenários de escutar e de se perceber, tá? Troque com pessoas em situações parecidas com as suas para obter conhecimento, para obter percepção sobre você e sobre a realidade que você tá. Então esse é um aspecto, isso é uma coisa constante que a gente precisa fazer o tempo inteiro, porque se a gente sabe da realidade, a gente pode lidar com ela, não é mesmo? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo, que é muito importante, é você criar uma estrutura e criar um compromisso com você. A gente tem as coisas que vão nos puxando no dia a dia, se a gente não estabelece, por exemplo, um dia na semana, um tempo de qualidade para pensar no nosso desenvolvimento, a gente vai deixar de lado tudo isso que a gente descobriu, né? Então, seja você sozinho, né? Tal dia da semana você vai pensar no seu plano, você vai estudar tal coisa, por exemplo, você quer se desenvolver na sua liderança, você vai estudar sobre liderança, ouvir pessoas falando sobre liderança, conversar com pessoas sobre liderança, e você vai separar tempos de compromisso para fazer isso. Eu percebo que essa questão é fundamental, porque eu escuto muitas pessoas que fazem coaching comigo comentando, puxa, é legal ter um horário que eu separo só para pensar no meu desenvolvimento, porque isso me puxa ali no dia a dia também, né?
Então, seja também contratando um profissional de desenvolvimento, fazendo um curso, participando de algum grupo que aí tem essa agenda, né? Tem esse comprometimento financeiro, de tempo, e aí você está ali, mas já definidinho para dedicar aquele tempo. Ou mesmo se nesse momento você não pode, não tem uma condição ou não vê uma necessidade, faça isso por você mesmo, né? Seja protagonista de falar, esse tempo da minha semana é focado no meu desenvolvimento e eu vou me dedicar para isso. Sem isso, a gente não cresce, né, gente? A gente precisa separar tempo de qualidade, buscar muito conhecimento, buscar autoconhecimento, interagir com as pessoas e aprender para continuar crescendo. Então, deixo essas dicas aqui para você continuar a sua jornada de crescimento e desejo muito sucesso para você. Um abraço, tchau, tchau!